A seletividade alimentar é muito comum no autismo. Mas o que é essa seletividade alimentar? Será que existe alguma forma da gente realizar a intervenção? Eu vou responder essas perguntas para vocês aqui nesse vídeo, assiste até o final. Uma seletividade alimentar, no caso de seletividade alimentar, a criança tem um padrão muito restrito de alimentação, então ela come pouquíssimos alimentos, existe uma inflexibilidade para experimentar novas apresentações até do mesmo alimento, experimentar coisas novas. Então, inclusive, a criança pode ter um comprometimento da saúde física por conta dessa seletividade alimentar. Existem profissionais que são especialistas nisso, fonoaudiólogos que são especialistas em seletividade, terapeutas ocupacionais, porque o que acontece, gente? Dentro da seletividade alimentar, existem muitos componentes. Então, vamos lá, a criança pode fazer só uma inflexibilidade cognitiva. Ela só come alimentos de determinada cor, tá? Esse tipo de seletividade tem uma característica mais elaborada do ponto de vista do raciocínio. Então, a base desse padrão de comportamento é muito mais relacionado a uma dificuldade em flexibilizar do que uma questão sensorial, por exemplo. Por outro lado, tem crianças que, por exemplo, têm ânsia de vômito quando comem determinadas texturas. Nesses casos, não há como se fazer um trabalho sem a ajuda de um terapeuta ocupacional que trabalha essa questão da integração sensorial. E muitas vezes a gente também precisa do fonoaudiólogo junto. Existe toda uma questão relacionada a movimentos para realizar a mastigação. E o fonoaudiólogo é fundamental quando existem alterações dessa ordem. Ou seja, quando a gente tem um caso de seletividade alimentar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender as características dessa seletividade e quais são os fatores que estão interferindo. Se a criança tiver uma alteração sensorial, não adianta só eu trabalhar junto com o fonoaudiólogo e com o psicólogo, porque o terapeuta ocupacional precisa entrar e fazer um trabalho relacionado a essa integração sensorial. Por outro lado, se for um caso apenas de inflexibilidade cognitiva, o terapeuta ocupacional vai ter pouco a contribuir para esse caso. Então, a seletividade alimentar, ela causa prejuízo funcional, tá? E podendo causar um prejuízo relacionado à saúde dessa pessoa, mas existem possibilidades de intervenção. E a gente não pode perder isso de vista. Para mim, uma das coisas mais bonitas ao se estudar o desenvolvimento é que sempre há uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de melhora, de compensação. A gente não precisa ficar estagnado no mesmo ponto que a gente está quando a gente faz a identificação do que está acontecendo. Então, vamos submeter essa criança sim a uma investigação mais detalhada, porque isso pode fazer toda a diferença na vida dela. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e sugira novos temas. Eu estou aqui para poder falar sobre o que é do interesse de vocês. Até a próxima!